Sejam bem-vindos. Hoje vamos acompanhar algumas histórias de terror sobre trabalhos noturnos. Se você gosta de histórias sobrenaturais, não esqueça de se inscrever e também deixar seu like. Então, sem mais delongas, vamos para as histórias. Meu nome é Carlos e eu trabalho como zelador de um hospital há mais de 10 anos. Eu sempre gostei do meu trabalho, apesar de ser cansativo e mal pago. Eu gosto de ajudar as pessoas e de manter o ambiente limpo e organizado. Eu tenho uma esposa e 2 filhos que dependem de mim. Eles são a minha razão de viver. Mas tudo mudou na noite de 13 de agosto de 2021. Era uma sexta-feira 13 e eu estava fazendo a minha ronda pelo 5º andar, onde ficam os pacientes terminais. Eu sempre senti uma energia pesada nesse lugar, mas naquela noite estava pior. Eu ouvia gemidos, sussurros e risadas vindos dos quartos vazios. Eu tentava ignorar, mas era difícil. Eu estava quase terminando o meu turno, quando entrei no quarto 513. Era o quarto do Sr. Silva, um senhor que sofria de câncer e que estava em coma há meses. Eu me aproximei da cama para verificar os aparelhos, quando vi que ele estava acordado. Ele me olhou com um sorriso macabro e disse: "Você é o próximo." Eu levei um susto e recuei. Ele começou a rir e a se contorcer na cama, como se estivesse possuído. Eu corri para fora do quarto e chamei a enfermeira. Ela veio correndo e entrou no quarto comigo. Mas quando chegamos lá, o Sr. Silva estava morto. Ele tinha uma expressão de terror no rosto e os olhos arregalados. A enfermeira ficou pálida e disse que ele tinha morrido há 1 hora, segundo o prontuário. Eu não entendi nada. Como ele podia ter falado comigo se ele estava morto? Eu fiquei em choque e pedi para sair mais cedo. No dia seguinte, eu soube que a enfermeira também tinha morrido. Ela tinha sofrido um acidente de carro na volta para casa. Ela era a única testemunha do que tinha acontecido no quarto 513. Eu fiquei com medo e decidi pedir demissão do hospital. Eu não queria ser o próximo, mas parece que era tarde demais. Na noite seguinte, eu tive um pesadelo com o Sr. Silva. Ele estava no meu quarto, rindo e dizendo: "Você é o próximo." Eu acordei suando e gritando. Eu olhei para o relógio e vi que era meia-noite. Eu me levantei para beber água quando ouvi um barulho na cozinha. Eu peguei um taco de beisebol e fui ver o que era. Quando cheguei lá, eu vi uma sombra na janela. Era ele, o Sr. Silva. Ele estava do lado de fora, me olhando com aquele sorriso macabro. Ele bateu na janela e disse: "Você é o próximo." Eu entrei em pânico e corri para a porta da frente, mas ela estava trancada. Eu tentei abrir, mas não consegui. Eu ouvi ele arrombando a janela da cozinha e entrando na casa. Ele se aproximou de mim e disse: "Você é o próximo." Eu senti uma dor aguda no peito e caí no chão. Ele se inclinou sobre mim e disse: "Você é o próximo." Eu fechei os olhos e esperei a morte chegar, mas ela não veio. Eu abri os olhos novamente e vi que ele tinha sumido. Eu estava vivo, não entendi nada. Me levantei do chão e fui até o telefone. Liguei para a polícia e contei tudo o que tinha acontecido. Eles disseram que iam mandar uma viatura para me buscar. Então esperei na sala, tremendo de medo. Olhei pela janela e vi que o sol estava nascendo. Eu respirei aliviado. Eu tinha sobrevivido à noite mais terrível da minha vida. Pensei na minha família e senti uma vontade de abraçá-los. Eu pensei que tudo ia ficar bem, mas eu estava enganado. Quando a polícia chegou, eles me algemaram e me levaram para a delegacia. Eles me disseram que eu era o principal suspeito de uma série de crimes. Eles me mostraram as fotos das vítimas. Eram todos os pacientes do 5º andar do hospital. Eles tinham sido atacados com um taco de beisebol, o mesmo que eu tinha usado para me defender do Sr. Silva. Eu não acreditei no que vi, jurei que era inocente. Eu contei a minha história, mas eles não acreditaram em mim. Eles disseram que eu era um louco e um psicopata. Disseram que eu tinha matado aquelas pessoas por diversão. Eles disseram que eu era o próximo.
o próximo a parar na cadeia, o próximo a parar no inferno. Eu trabalho de Uber há alguns meses e já vi muitas coisas estranhas nesse tempo, mas nada se compara ao que aconteceu na noite de sexta-feira passada. Eu estava dirigindo pelo centro da cidade quando recebi uma chamada de um passageiro que queria ir para um bairro afastado. O aplicativo mostrou que ele estava em um prédio antigo que parecia abandonado. Eu achei estranho, mas resolvi aceitar a corrida. Cheguei ao local e toquei a buzina. Ninguém apareceu. Liguei para o número do passageiro, mas só dava caixa postal. Comecei a ficar impaciente e pensei em cancelar a corrida. Foi quando eu vi uma sombra se movendo na janela do último andar do prédio. Parecia alguém acenando para mim. Eu fiquei intrigado e resolvi sair do carro para ver melhor. Quando eu cheguei na porta do prédio, percebi que ela estava entreaberta. Eu empurrei a porta e entrei. O lugar estava escuro e cheirava a mofo. Eu chamei pelo passageiro, mas ninguém respondeu. Eu subi as escadas, seguindo a direção da janela onde eu tinha visto a sombra. No último andar, havia um corredor com várias portas fechadas. Eu bati em cada uma delas, mas nenhuma se abriu. Eu estava prestes a desistir e voltar para o carro, quando eu ouvi um grito vindo de uma das portas. Era uma voz masculina, que parecia estar em pânico. Eu corri até a porta e tentei abri-la, mas estava trancada. Eu perguntei quem estava lá dentro e o que estava acontecendo. A voz me respondeu: "Por favor, me ajude. Eu sou o seu passageiro. Eu estou preso aqui há horas. Tem alguma coisa aqui comigo. Uma coisa horrível." Eu fiquei assustado e perguntei o que era essa coisa. A voz disse: "Eu não sei. Eu não consigo ver. É algo sobrenatural, mas não é um monstro. É pior, é uma presença maligna. Ela me tortura com sons e vozes. Ela me faz ver coisas terríveis. Ela quer me enlouquecer." Eu não sabia se aquilo era verdade ou se era uma pegadinha, mas eu resolvi tentar ajudar. Eu procurei algo para arrombar a porta e achei um pedaço de madeira no chão. Eu usei o pedaço de madeira para bater na fechadura da porta, até que ela se abriu. Eu entrei no quarto e vi uma cena horrível. Havia um homem deitado na cama, todo sujo e machucado. Ele estava amarrado com cordas e tinha vários cortes pelo corpo. Ele me olhou com um olhar de desespero e disse: "Graças a Deus você chegou. Por favor, me tire daqui." Eu fui até ele e comecei a soltar as cordas que o prendiam. Ele me agradeceu e disse que tinha sido sequestrado por um homem que se passou por motorista do Uber. Ele disse que o homem o levou para aquele prédio e o trancou naquele quarto. Ele disse que o homem era um louco que fazia rituais satânicos com ele. Ele disse que o homem invocava uma entidade maligna que o atormentava com alucinações. Eu fiquei horrorizado com aquela história e perguntei onde estava o homem que fez isso com ele. Ele disse: "Ele saiu há pouco tempo. Ele disse que ia buscar mais uma vítima. Ele disse que ia voltar logo." Eu fiquei com medo de que o homem voltasse e resolvi levar o passageiro para o meu carro. Eu o ajudei a se levantar e o apoiei no meu ombro. Nós saímos do quarto e descemos as escadas. Quando nós chegamos na porta do prédio, eu vi algo que me fez gelar. O meu carro não estava mais lá. Em vez dele, havia outro carro estacionado. Era um carro preto com vidros escuros. Eu olhei para o passageiro e vi que ele estava sorrindo. Um sorriso malicioso que revelava uma intenção maligna. Ele disse: "Você caiu direitinho na minha armadilha. Eu sou o homem que faz os rituais. Eu sou o homem que invoca a entidade. E você é a minha próxima vítima." Eu fiquei paralisado de terror e não consegui reagir. Ele me empurrou para dentro do carro e trancou as portas. Ele ligou o carro e saiu em alta velocidade. Ele riu e disse: "Bem-vindo ao inferno." Eu gritei, mas ninguém me ouviu. Eu estava sozinho com ele e com a entidade. Eu não sei quanto tempo se passou, mas eu sei que foi uma eternidade de sofrimento. Ele me levou para um lugar isolado, onde ele tinha um altar cheio de velas, símbolos e objetos macabros. Ele me arrastou para fora do carro e me jogou no chão. Ele pegou uma faca
e disse que ia me sacrificar para a entidade. Eu tentei resistir, mas ele era mais forte do que eu. Ele me imobilizou e levantou a faca sobre o meu peito. Ele começou a recitar umas palavras em uma língua estranha que eu não entendia. Ele disse que a entidade estava feliz com a minha oferta e que ia me conceder um último desejo. Eu não sabia o que pedir, mas eu sabia que era a minha única chance de escapar daquele pesadelo. Eu pensei em tudo o que eu tinha deixado para trás. A minha família, os meus amigos, os meus sonhos. Eu pensei em tudo o que eu queria fazer na vida, mas que nunca mais ia poder fazer. Eu olhei nos olhos dele e disse: "O meu último desejo é que você morra." Ele riu e disse que isso era impossível. Ele disse que ele era o escolhido da entidade e que ela o protegia de qualquer mal. Ele disse que ele era imortal e que eu era apenas um verme insignificante. Ele abaixou a faca e perfurou o meu coração. Eu senti uma dor insuportável e uma sensação de frio invadir o meu corpo. Eu pensei que ia morrer naquele instante, mas eu não morri. Eu vi o sangue escorrer do meu peito e formar uma poça no chão. Eu vi a faca brilhar com uma luz vermelha e ouvi um som de trovão. Eu vi o rosto dele se contorcer em agonia e ouvi ele gritar. Eu vi a entidade se manifestar atrás dele e ouvi ela falar. Ela disse: "Você foi enganado, meu servo. Você não era o meu escolhido. Você era apenas um instrumento para trazer a minha verdadeira vítima. Você era apenas um isca para atrair o meu verdadeiro sacrifício." Ela disse: "Você sacrificou o seu próprio filho." Ele ficou em choque e olhou para mim com incredulidade. Ele disse: "O quê? Como assim? Eu não tenho filho." Ela disse: "Você tem sim. Você teve um filho há 20 anos atrás, com uma mulher que você abandonou depois de uma noite de prazer. Você nunca soube da existência dele, mas eu sabia. Eu acompanhei a vida dele desde o seu nascimento. Eu vi ele crescer sem pai, sem amor, sem esperança." E continuou: "Ele era perfeito para mim. Ele era o meu escolhido. Ele tinha o sangue do meu servo e o sofrimento do meu inimigo. Ele tinha a alma pura e o coração valente. Ele tinha tudo o que eu precisava para completar o meu ritual. E você fez tudo o que eu queria. Você sequestrou ele, torturou ele, trouxe ele até aqui. Você abriu o seu peito com a minha faca e agora ele está pronto para ser meu." Ele olhou para mim com horror enquanto a entidade se aproximava. Eu sentia a vida escapando de mim, mas algo aconteceu. A entidade olhou nos meus olhos e disse: "Você não é como os outros. Você não merece morrer aqui. Seu desejo foi ouvido." Num instante, tudo mudou. A entidade desapareceu. O homem que me sequestrou ficou em estado de choque e eu estava de volta ao meu carro, ileso. Ainda confuso, olhei em volta e vi que estava no mesmo lugar onde tudo começou, na frente do prédio abandonado. Parecia que o tempo tinha voltado. Eu não entendia o que tinha acontecido, mas não queria perder tempo pensando nisso. A única coisa que eu sabia era que precisava sair dali o mais rápido possível. Entrei no carro e dirigi sem olhar para trás. Agora, enquanto escrevo essa história, ainda estou perplexo com o que vivi naquela noite. Seja lá o que aconteceu, sei que escapei de algo terrível. Sinto que carrego uma parte daquela experiência comigo, como se algo tivesse mudado dentro de mim. Agora, cada vez que vejo aquele prédio abandonado, sinto um arrepio na espinha. A noite de sexta-feira passada foi mais do que um simples encontro com o sobrenatural. Foi uma lição sobre o desconhecido, sobre forças que não podemos compreender. E, acima de tudo, foi um lembrete de que nem sempre somos apenas espectadores na trama do inexplicável. Às vezes, somos peças ativas, mesmo que não compreendamos totalmente o jogo que está sendo jogado ao nosso redor. E assim, eu continuo dirigindo pelas ruas, sem saber ao certo o que aquela noite significou. Uma coisa, porém, é certa. Algo mudou, algo despertou, e as sombras daquela noite continuam a dançar em minha memória, sussurrando segredos que talvez nunca entenderei completamente. Eu trabalho como guarda noturno em uma fábrica de papel há 2 anos.
Nunca tive problemas com o meu serviço até a noite de ontem. Eu estava fazendo a minha ronda habitual quando ouvi um barulho estranho vindo do setor de produção. Parecia um gemido de dor, misturado com um sussurro. Eu achei que fosse algum funcionário que tivesse ficado preso na máquina, ou algo assim. Peguei a minha lanterna e fui até lá. Quando cheguei, não vi ninguém. Só as máquinas paradas e o silêncio. Mas o barulho continuava cada vez mais alto e agudo. Eu segui o som até uma das esteiras onde havia uma pilha de papel. Foi aí que eu vi uma mão pálida e magra saindo de dentro do papel. Ela se mexia como se estivesse procurando algo ou alguém. Eu fiquei paralisado de medo. Não era possível que aquilo fosse real. Era uma alucinação, tinha que ser. Mas então a mão agarrou a minha perna com uma força sobrenatural. Eu senti as unhas cravando na minha carne e um frio na alma. Eu gritei e tentei me soltar, mas era inútil. A mão me puxava para dentro do papel, como se quisesse me engolir. Eu pensei que ia morrer ali mesmo, mas por sorte eu consegui alcançar o meu rádio, que estava no meu cinto. Eu apertei o botão e pedi socorro, desesperado. Por algum milagre, o meu colega que estava na portaria ouviu o meu chamado e veio correndo. Ele chegou a tempo de me ver sendo arrastado pela mão fantasma e não hesitou em pegar um machado que estava pendurado na parede. Ele acertou a mão com toda a força, cortando-a fora. Eu caí no chão, sangrando e tremendo. Ele me ajudou a levantar e me levou para a enfermaria. Lá ele me contou que aquela fábrica era assombrada por espíritos de pessoas que morreram ali, vítimas de acidentes de trabalho. Ele disse que eles costumavam aparecer à noite, mas nunca atacaram ninguém antes. Ele disse que eu tive muita sorte de escapar vivo. Eu não sei se acredito nele ou se foi tudo fruto da minha imaginação. Mas eu sei que nunca mais vou voltar àquela fábrica. Eu pedi demissão hoje mesmo e estou procurando outro emprego. Qualquer coisa menos aquilo. Eu ainda tenho pesadelos com aquela noite. Às vezes eu acordo suando frio, achando que ainda estou lá, preso naquela pilha de papel infernal. Às vezes eu sinto uma dor na perna, como se as unhas daquela mão ainda estivessem cravadas em mim. Às vezes eu ouço aquele gemido horrível no meu ouvido, como se aquele espírito ainda estivesse me chamando. Eu não sei o que ele queria de mim, ou o que ele era. Talvez fosse um dos trabalhadores que morreu ali, esmagado pelas máquinas ou sufocado pelo papel. Talvez fosse um dos donos da fábrica que explorava os empregados sem piedade e acabou pagando caro por isso. Talvez fosse apenas uma entidade maligna que se alimentava do medo e do sofrimento dos vivos. Eu só sei que ele não era humano e que ele não estava sozinho. Eu descobri isso quando fui ao hospital fazer uns exames de rotina. O médico me disse que eu tinha uma infecção grave na perna causada por uma bactéria desconhecida. Ele disse que era preciso fazer uma cirurgia urgente para remover o tecido necrosado e evitar uma amputação. Eu concordei com o procedimento sem saber o que me esperava. Quando eles abriram a minha perna, eles encontraram algo terrível. Dentro da minha carne havia pedaços de papel com letras e números escritos neles. Eram os mesmos papéis que eu vi na fábrica, na noite do ataque. Eles estavam impregnados no meu corpo, como se fossem parte dele. O médico ficou chocado e sem explicação. Ele disse que nunca tinha visto nada igual. Ele disse que era um milagre eu estar vivo. Eu não acho que foi um milagre. Eu acho que foi uma maldição. Eu acho que aquele espírito me marcou de alguma forma. Eu acho que ele deixou um pedaço dele em mim para me lembrar do que aconteceu. Eu acho que ele quer que eu volte lá para terminar o que ele começou. Mas eu não vou voltar. Eu não quero ver aquela mão novamente. Eu não quero saber o que mais tem naquela fábrica. Eu só quero esquecer. Mas eu sei que isso é impossível. Eu tentei de tudo para me livrar dessa maldição. Eu fui a igrejas, centros espíritas, terreiros de umbanda, benzedeiras, curandeiros, exorcistas. Nada adiantou. Ninguém conseguiu me ajudar. Alguns disseram que eu estava louco, outros que eu estava possuído, outros que eu estava condenado.
Eu perdi a esperança de encontrar uma solução. Eu perdi a vontade de viver. Eu me isolei do mundo. Eu não saio mais de casa. Eu não falo com ninguém. Eu não tenho amigos, nem família, nem amor. Eu só tenho medo. Medo de dormir e ter pesadelos. Medo de acordar e ver aquela mão na minha frente. Medo de olhar no espelho e ver o meu rosto se transformando em papel. Eu sei que é questão de tempo até eu virar papel por completo. Eu sei que é questão de tempo até ele me levar para sempre. Olá, eu sou o Rodrigo, o guarda noturno de um condomínio de luxo na zona sul de São Paulo. Eu trabalho aqui há 2 anos e nunca tive problemas, até a noite passada. Foi a noite mais assustadora da minha vida e eu vou contar o que aconteceu. Tudo começou quando eu estava na portaria, fazendo a ronda pelo circuito interno de câmeras. Eram umas 2 da manhã e o condomínio estava silencioso, como sempre. Eu estava quase cochilando quando vi algo estranho em uma das telas. Era a câmera do playground, onde ficam os brinquedos das crianças. Eu vi uma sombra se movendo por lá, como se fosse alguém andando. Eu achei que era algum morador que tinha saído para pegar um ar, mas achei estranho ele estar no playground. Eu resolvi sair da portaria e fui até lá ver o que era. Peguei a minha lanterna e o meu rádio e fui caminhando pelo jardim. Quando cheguei perto do playground, eu não vi ninguém. Só os brinquedos parados, iluminados pela luz da lua. Eu achei que tinha sido um engano meu, que talvez a sombra fosse de alguma árvore ou de algum animal. Eu estava prestes a voltar para a portaria quando ouvi um barulho. Era como se alguém estivesse balançando o escorregador. Eu apontei a lanterna para lá e vi algo que me fez gelar. O escorregador estava se mexendo sozinho, como se alguém invisível estivesse nele. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu senti um arrepio na espinha e um medo terrível. Eu pensei em correr, mas fiquei paralisado. Foi então que eu ouvi uma voz. Era uma voz infantil, mas não era de nenhuma criança que eu conhecia. Era uma voz distorcida, como se fosse de um fantasma. Ela disse: "Quer brincar comigo?" Eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se era uma pegadinha, uma alucinação ou algo sobrenatural. Eu só sabia que eu queria sair dali o mais rápido possível. Eu tentei responder, mas a minha voz saiu falha. Eu disse: "Quem é você?" A voz respondeu: "Sou o Pedro." "Pedro? Que Pedro?" "Pedro, o menino que morreu aqui." Eu senti um calafrio. Eu lembrei de uma história que eu tinha ouvido dos outros funcionários do condomínio. Há uns 5 anos, um menino chamado Pedro tinha morrido no playground, em um acidente. Ele tinha caído do escorregador e batido a cabeça em uma pedra. Ele tinha sido levado ao hospital, mas não resistiu. Eu nunca tinha visto o Pedro, mas eu sabia que ele tinha sido enterrado no cemitério ao lado do condomínio. Eu não sabia se aquela voz era dele ou não, mas eu não queria descobrir. Eu disse: "Me desculpe, Pedro, mas eu não posso brincar com você. Eu tenho que voltar para o meu trabalho." A voz disse: "Por favor, fica comigo. Eu estou sozinho há muito tempo." Eu disse: "Não posso, Pedro. Você tem que ir embora." A voz disse: "Não vou embora. Você vai ficar comigo." Eu senti um puxão na minha perna. Era como se alguém tivesse me agarrado pelo tornozelo. Eu olhei para baixo e vi uma mão pálida e sem vida saindo do chão. Era a mão do Pedro. Eu gritei e chutei a mão com força. Ela soltou a minha perna e voltou para o chão. Eu aproveitei a chance e corri para longe do playground. Eu corri até a portaria, sem olhar para trás. Quando cheguei lá, eu tranquei a porta e liguei as luzes todas. Eu estava tremendo e suando frio. Eu peguei o meu rádio e tentei chamar o meu supervisor, mas ele não atendeu. Eu estava sozinho naquela noite. Eu fiquei na portaria até o amanhecer, sem conseguir dormir. Eu não ouvi mais a voz do Pedro, mas eu sentia que ele ainda estava por perto. Eu sentia que ele não ia me deixar em paz. Quando o sol nasceu, eu peguei as minhas coisas e saí do condomínio. Eu não quis esperar pelo meu substituto. Eu só queria ir para casa e esquecer aquela noite. Eu nunca mais voltei para aquele condomínio. Eu pedi demissão do meu emprego e procurei outro.
Eu não sei se o Pedro ainda está lá, se ele ainda assombra o playground. Eu só sei que eu nunca mais quero ver ou ouvir ele de novo.